Nessa noite, inicia uma série de reportagens, debates sobre algumas doenças ocupacionais. Doenças essas que pouco é ser falada em indústrias, nas empresas. E você pode estar participando conosco no Twitter, #Jornal da Segurança, e fazendo suas perguntas, tirando suas dúvidas com os nossos especialistas. Como falar de doenças ocupacionais sem antes saber que doenças são essas? Então, nesta noite, iremos entrevistar e debater com alguns especialistas nas áreas. E discutiremos os seguintes temas: rinite alérgica ocupacional, rinite não alérgica de origem ocupacional e sinusite de origem ocupacional. Sem mais delongas, vamos chamar agora os nossos convidados que irão conosco dialogar sobre as doenças respiratórias ocupacionais. O nosso médico do trabalho, Elton, a nossa amiga Dayana, que é técnica de segurança e enfermeira do trabalho, e o nosso amigo especialista em ergonomia, Denner. Doutor Elton, boa noite. Primeiro, diga às pessoas que estão nos assistindo, fale um pouco sobre essas doenças ocupacionais. Boa noite, Laiane. Boa noite, Maiara. Boa noite, telespectadores. Bom, o que são doenças ocupacionais? São as doenças que estão relacionadas diretamente à atividade ou o ambiente que o empregado está inserido. Doutor, um dos nossos temas de hoje é a rinite alérgica, ocupacional. Fale pra gente um pouco desse assunto, quais seus aspectos, o que ela pode estar acarretando, que tipo de doenças, o que pode doer, o que incomoda na pessoa. Bom, Maiara, a famosa RO, ela é caracterizada pela presença de sintomas nasais. Ela dá aquele corrimento, aquela pressãozinha no nariz, aquelas coceiras, e pode se agravar muito no devido ao ambiente que o empregado está inserido. Se for aquele clima muito úmido, por exemplo, de frigorífico, prejudica muito esse tipo de pessoa que tem esses problemas. Vamos a uma participação ao vivo de uma de nossas colaboradoras, de telespectadora, perdão. Ela fala assim: Viviane, meu nome é Viviane. Doutor, quais os agentes que podem facilitar a causa dessas rinites? E que tipo de EPI eu posso estar utilizando na minha empresa para evitar que os meus colaboradores sofram de algum tipo de rinite? Boa noite, Viviane. Bom, um dos principais EPIs usados são os respiradores e as máscaras, que ajudam a evitar os agentes de fungos, vírus, bactérias, poeiras químicas e, pelo incrível que pareça, até barata. Dando continuidade às doenças ocupacionais respiratórias, vamos conversar agora com a nossa convidada Dayana, que é técnica de segurança do trabalho e enfermeira do trabalho. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Dayana, seja bem-vinda. Nos fale um pouco sobre rinite não alérgica de origem ocupacional. Boa noite, é um prazer estar aqui, no Jornal da Segurança, é um prazer imenso, muito obrigada pelo convite. Vou falar aqui para vocês um pouco da rinite não alérgica de origem ocupacional. Ela é uma doença, uma inflamação na mucosa nasais, e ela geralmente se caracteriza por obstrução nasal. E ela eventualmente tem uma irritação, pruído e espirros. Dayana, uma pergunta de uma telespectadora diz assim: olá, meu nome é Tatiane, trabalho em uma indústria farmacêutica, e que fatores de risco pode acarretar para essa rinite não alérgica e quais seus agentes causadores? Boa noite, Tatiane. Olha, os agentes causados, elas são as poeiras, poluição atmosférica, também perfumes, odores e também fábricas, por incrível que pareça. Tudo isso pode ocasionar essa questão da rinite não ocupacional. Dayana, mais uma pergunta. É a Janaína de São Paulo. Ela perguntou assim: qual é a diferença das rinites alérgicas e não alérgicas? A diferença é que a diferença delas duas, são sazonais e elas não dependem da relação do climático. Não depende do clima. No caso, ela depende tipo mesmo da
das poeiras, de possíveis fungos, Exatamente. dos ar-condicionados Os que a gente trabalha. ambientes, né? É, Também os realmente, isso. ambientes mais fechados. Não vem. Acaba. Mas se tiver frio ou não, pode acontecer do mesmo Da jeito. mesma Porque forma. é questão, Ayane, de questão de fungos mesmo, das poeiras. Exatamente. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Obrigada. Doenças. Vamos conversar agora com o nosso especialista em ergonomia sobre sinusite de origem ocupacional. Boa noite, Denis. Seja Boa noite, bem-vindo. Mayara. Obrigado. Nos fale um pouco dessa doença que cresce a cada dia em silêncio. Boa noite a todos. Sinusite é uma inflamação da cavidade existente nos seios da face. Nossa, eu até li, Dani, um dos seus artigos que você fala sobre a sinusite, que as possíveis causas, dores, começam aqui, né? São dores de cabeça, dor na vista, dor na garganta, inflamações na garganta, dores na face da vista. E que ela pode causar até mau hálito também. Sim, apesar causa disso. mau hálito também. E da gravíssimo. febre? A febre também causa febre. É bom tomar bastante vitaminas, C, Líquidos, né? líquido, evitar bastante coisa gelada, sempre beber água natural, suco natural. Uma de nossas telespectadoras perguntou bem assim: quando é que essa sinusite ela pode ser considerada de origem ocupacional? E o que podemos ser feito, né, para diminuir um possível caso na minha empresa? Esse é o Pedro de Canu dos Carajás. O certo a fazer quando está nesse momento é usar máscara adequada para o local de trabalho, um óculos também apropriado para evitar cair algum cisco de poeira, usar uma roupa adequada, até luva também adequada e um capacete para evitar outros tipos de acidente. E fazer o tratamento com um especialista também? Sim, tem que fazer um Médico, tratamento né? especialista, com um especialista que é o médico. Tem que tomar os medicamentos adequados que o médico passar, fazer o repouso normalmente. E levando para a área da segurança, igual a nossa amiga perguntou, quando é que ela é considerada de origem ocupacional? A de origem ocupacional, ela é causada pelo local de trabalho do funcionário, que não está adequado o local do ambiente de trabalho dele. Tipo, não tem ali a proteção adequada para ele estar naquele local. Ele contrair essa doença, né? Sim. Mais uma pergunta é de Carlos, né? Ele é de Orilândia, e ele fala assim: eu trabalho numa empresa que tem muito ar-condicionado. E em alguns departamentos, muitas poeiras e fumaças. O que eu posso fazer para que a empresa, né, e adquira e faça com que nós, colaboradores, não possamos sofrer de uma possível sinusite? Sim, quando é neste local são utilizados respiradores de máscara adequada, que protege o funcionário, até os outros, entanto, a não contrair essa doença. A questão também da manutenção, né? Manutenção dos ar-condicionados tem que ser Manter feita. sempre limpo, Os né? tubos de ventilação tem que ser inspecionado devidamente correto. A gente quer agradecer a participação de todos vocês. Foi de suma importância hoje, né? Muito Nossa, obrigada pela presença. Muito obrigada e até uma próxima, viu, gente? Muito obrigada novamente, né? Foi maravilhosa a participação de vocês. Obrigadas aos nossos telespectadores que participou ao vivo, né? Com as suas perguntas. E agora a gente vai voltar logo após o intervalo comercial. Boa noite. Durante o intervalo do Jornal da Segurança, você fica cada dia mais informado. Durante esse intervalo, irá passar 2 vídeos. Um sobre risco ocupacional e o outro sobre alguns dados do INSS sobre doenças ocupacionais. Fique cada vez mais ligado, cada vez mais atento e informado conosco. Risco ocupacional é a chance do trabalhador sofrer algum mal decorrente de suas atividades de trabalho ou no exercício laboral. Como se classificam?
de acordo com o Ministério do Trabalho, em 5 categorias: risco físico, químico, biológico, ergonômico e acidental. Exemplo de risco físico: vibração, químico, gases, biológico, insetos, ergonômico, postura inadequada, acidental, ausência de equipamentos de segurança e treinamentos. Algumas formas de prevenção: fazer uso de equipamentos de proteção individual, sinalizadores de riscos, educação postural, ginástica laboral. Agora que você conhece os riscos e as formas de prevenção, cuide-se. Incapacitante do mundo. Para se ter uma ideia do prejuízo causado ao poder público do número de trabalhadores que são afastados por doenças ocupacionais ou acidentes de trabalho, no Brasil, um acidente de trabalho é registrado a cada 48 segundos. Um prejuízo de mais de 80 bilhões de reais aos cofres públicos. Um dos tipos de acidente de trabalho é a doença ocupacional. Indo até a empresa, a gente consegue entrevistar empregador, empregados, e aí sim identificar naquele estabelecimento ou naquela empresa quais são os riscos existentes que podem acarretar doenças nos trabalhadores. Muitas vezes as doenças demoram Voltamos, né? E a gente vai dar continuidade sobre as doenças ocupacionais respiratórias. E agora a gente vai estar falando um pouco dos EPIs. Bom, aqui a gente tem um pequeno texto falando o que é o EPI, né? O EPI é para proteção respiratória e ele pode ser respiradores ou máscara, que protegem os trabalhadores contra a inalação de contaminantes gerados por agentes químicos como poeiras, névoas, fumos, gases e vapores, e também usados em caso de deficiência de oxigênio. Basicamente, o EPI para proteção respiratória pode ser um respirador facial, um respirador descartável, um respirador semifacial e um equipamento de respiração autônomo. Aqui a gente tem alguns exemplos de respiradores faciais. Aqui a gente tem exemplo de respiradores descartáveis. Esses respiradores, eu acredito que cada um tem um tempo, né, para ser usado. É isso? Cada um tem um tempo, né? Se você utilizar ele fora do tempo, ele não vai te proporcionar a mesma proteção que ele proporcionaria, né? E outra coisa, ele tem que ser de forma encaixada no seu rosto para poder te proteger. Aqui a gente tem exemplos de equipamento de respiração autônoma. Esse equipamento, Laiane, ele é para quê? Ele é para aquelas pessoas que vai trabalhar em lugares com vapores químicos, com poeiras químicas, locais onde esse aqui, ele é um coisa de oxigênio para te ajudar, além de te proteger, ele ainda te auxilia a você não perder o oxigênio. Agora a gente vai reproduzir um vídeo, né, no qual esse vídeo foi uma reportagem que os nossos repórteres fizeram em uma mineradora, mostrando como é que funciona a questão de... Ai, meu Deus, como que fala, gente? A questão da proteção, de como eles fazem, para quê? Para que seus funcionários não adquiram, né, uma rinite, uma sinusite, uma possível doença respiratória. No vídeo explica o quê? Explica como usar a máscara, qual é o treinamento, qual é o método de segurança que a empresa, uma empresa mineradora, funciona.
perfuração, extração, polimento. São muitos os processos necessários para extrair minério. Por isso, as empresas de mineração ficam atentas à qualidade do ar respirado pelo trabalhador. Esses cuidados são fundamentais para a segurança e saúde dos trabalhadores, que devem seguir os procedimentos definidos pela equipe de SST estabelecidos pela empresa. No programa de hoje você vai ver como desenvolver um programa de proteção respiratória, conhecido como PPR. Exemplos de respiradores adequados para cada ambiente. E alguns cursos e treinamentos mais importantes para manter toda a equipe segura e saudável. Para proteger a saúde dos trabalhadores, o Ministério do Trabalho, através da Instrução Normativa 01, exige que toda empresa que tenha processos que geram poeira crie seu próprio programa de proteção respiratória. Ele é um documento que contém todas as medidas práticas e administrativas necessárias para garantir a qualidade do ar no ambiente de trabalho. Eu estou aqui com Reni Couto, que é engenheiro de segurança do trabalho. Reni, você pode falar um pouquinho sobre PPR? PPR é o Programa de Proteção Respiratória. Ele visa proteger a saúde e a segurança do trabalhador contra os riscos de gases, poeiras, fumos metálicos, entre outros. Você, trabalhador, deve seguir as orientações definidas pela equipe de segurança e saúde no trabalho da sua empresa, como, por exemplo, usar os equipamentos de proteção respiratória. Para serem eficientes, esses equipamentos precisam cobrir, no mínimo, a boca e o nariz. Mas alguns modelos cobrem o rosto todo, inclusive a região dos olhos. Eles são obrigatórios em lugares com maior exposição a aerodispersóides. Para saber quais respiradores serão necessários, é preciso consultar um especialista. Ele vai avaliar as características dos diferentes ambientes da mineradora. A avaliação é quantitativa, feita a partir da identificação dos agentes presentes nos ambientes de trabalho. Deve ser feita por grupo homogêneo de exposição, um grupo de trabalhadores que esteja em exposição semelhante, de forma que as amostras sejam representativas. Reni, com esses dados em mãos, o trabalhador pode pegar seu equipamento de proteção respiratória e começar as atividades? Não, ele tem que passar pelos exames específicos previstos no PCMSO, exames pelo qual ficam arquivados num período de 30 anos, e nesse exame consta se ele vai ter algum problema ou não em que possa impedi-lo de ir para a atividade que tem o risco de poeiras, fumos metálicos, vapores orgânicos, entre outros. Além disso, todos os trabalhadores que utilizam máscaras e respiradores têm que passar por treinamento para entender como usar o equipamento da maneira correta. O treinamento deve ser ministrado por um especialista, sendo obrigatório registrar por escrito os nomes das pessoas que foram treinadas e as datas do treinamento. O curso deve ter um momento prático para que todos possam entender o funcionamento e a forma correta de colocar os respiradores. Os usuários dos equipamentos respiratórios aprendem a verificar a vedação do respirador imediatamente após a sua colocação sobre a face, antes mesmo de iniciar as atividades que requerem o seu uso. Os ensaios de vedação devem ser realizados com pressão positiva e pressão negativa. Eles variam de acordo com o equipamento. O ensaio com pressão negativa deve ser feito com os respiradores purificadores de ar ou de adução de ar, equipados com coberturas das vias respiratórias com contato facial. Para fazer o ensaio, feche completamente as aberturas de entrada de ar com a palma da mão, ou pela colocação de um selo na entrada do filtro químico ou mecânico, ou ainda bloqueando a mangueira. Em seguida, o trabalhador deve inalar suavemente e segurar a respiração. Se a peça facial aderir ao rosto, a vedação é satisfatória. Já o ensaio com pressão positiva deve ser feito em respiradores com cobertura das vias respiratórias com contato facial e que contenham válvula de inalação e de exalação. Bloqueie a válvula de exalação, ou traqueia, ou ambas. Em seguida, o usuário deve exalar suavemente. Se o trabalhador sentir ligeira pressão dentro do respirador
e não conseguir detectar nenhuma fuga de ar na zona de vedação entre a peça facial e o rosto, é porque a vedação está correta. Nos dois tipos de ensaio, se a vedação não for satisfatória, é preciso ajustar o respirador e repetir a operação. E atenção com a barba, porque ela pode atrapalhar a vedação. Os cursos e treinamentos precisam ser adequados à necessidade de proteção respiratória de cada equipe e devem ser repetidos, no mínimo, a cada 12 meses. Um ano também é o intervalo mínimo necessário para que os usuários de equipamentos de proteção respiratória sejam submetidos aos ensaios de vedação. Eles verificam se o respirador usado continua satisfatório. Porém, os filtros devem ser trocados sempre que necessário. Estes ensaios são realizados em ambientes livres de qualquer contaminante e precisam ser registrados. Os ensaios de vedação também devem ser feitos sempre que houver alteração no peso do trabalhador em mais de 10%, no caso de aparecimento de cicatrizes na área de vedação, alteração da arcada dentária, entre outros motivos. Se algum desconforto acontecer durante a realização de uma tarefa, o trabalhador deve receber permissão para deixar o local e ir para o departamento médico. A mesma permissão deve ser dada caso ele perceba algum mau funcionamento do respirador ou a penetração de ar contaminado no equipamento. Os equipamentos de proteção respiratória precisam ter orientações impressas na embalagem mostrando a finalidade a que se destina, o tipo de proteção oferecida ao usuário, as restrições de uso, a sua vida útil e orientações sobre como conservar e higienizar. E só devem ser usados os equipamentos testados que constarem na lista de fabricantes aprovados. Antes de entregar o respirador para o trabalhador, o responsável deve verificar se foi realizado o ensaio de vedação e depois verificar quais respiradores estão aprovados para ele. E é preciso trocar o filtro ou outros componentes sempre que necessário. Para ter efeito contínuo, o programa de proteção respiratória deve ser revisado todos os anos. Cronogramas e objetivos alcançados devem ser avaliados para promover os ajustes necessários. Tudo isso precisa ser registrado em formulário para consultas posteriores. Lembre-se, o programa de proteção respiratória deve ficar disponível com a equipe administrativa e com os responsáveis de cada setor, que são capacitados a esclarecer quaisquer dúvidas com relação à sua aplicação. E ao trabalhador, cabe sempre usar corretamente os equipamentos de proteção, pedir orientação quanto ao uso ou ao ensaio de vedação, se houver dúvida, e estar atento ao momento de trocar o filtro. Hoje você viu o passo a passo para criar um programa de proteção respiratória, os diferentes tipos de ensaio de vedação, os respiradores adequados para cada ambiente e por que os cursos e treinamentos são tão importantes para manter a equipe segura e saudável. Espero que tenha aprendido bastante com o programa de hoje. Agora é só aplicar tudo o que viu no seu dia a dia de trabalho. Até o próximo programa. Agora a gente irá falar de algumas porcentagens, né? Conheça alguns dos resultados brasileiros da pesquisa que mapeou a rinite na América Latina. No Brasil participaram 408 pessoas, 285 adultos e 123 crianças. Entre esses adultos, vocês podem perceber que 43% dessas pessoas têm sintoma no ano inteiro. Agora você imagina uma pessoa com esse tipo de sintoma, uma febre, uma coriza, uma dor de cabeça, um olho, uma garganta, um mau hálito, né? É muita gente. O grau de desconforto dos sintomas foi apontado como intolerável por 39% dos entrevistados, né? 54% disseram que a doença interfere na produtividade do trabalho. Agora imagina, Maia, na tua empresa, tu tem uma empresa e aí tu tem ali uns 10% de colaborador teu que contrai uma dessas doenças, né, que é a rinite
ou a sinusite alérgica, devido a tu não fazer uma manutenção no teu ar? Eu acredito que influencia até no desempenho do trabalhador, né? Porque deve ser muito desconfortável um trabalhador que possui um tipo de doença dessa ocupacional passar o dia usando máscara, ou alguns que ficam em ambientes fechados, com ar-condicionado, deve ser muito desconfortável. Não, e agora tu imagina, tu tá lá numa reunião, super lá concentrada, tu começa. Os espirros, né, a corícia. Tira a concentração, por isso que 54% dessas pessoas, a produtividade delas é menor do que a produtividade de uma pessoa que não possui. Os locais de trabalho que aumenta ou agrava a rinite e sinusite. Os frigoríficos, as mineradoras, como já foi dito, né, no início, né? Os escritórios, por conta do ar-condicionado, que as pessoas passam muito tempo, né, exposto àquele ar frio. Artificial, né? Aquele ar artificial. Por isso que nessas fábricas e nos escritórios, principalmente em câmaras frigoríficas, nos frigoríficos, porque é um ambiente muito frio. Então, nesse lugar tem que ser regularmente feitas as manutenções periódicas, verificando se o EPI do teu colaborador ainda está em uso, né? Sim. E é isso que a questão das rinites atrai essa questão, porque nós temos que, como técnico de segurança, né, que nós somos especialistas em segurança também, temos que levar para a nossa empresa, além disso, nós temos que conscientizar os nossos colaboradores a não só fazer isso na empresa, como também em suas residências. Eles devem fazer a questão de lavar as mãos, a limpeza do seu ar, manter um ambiente organizado na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Pois é, no caso das mineradoras, né, eles estão expostos às vezes a poeiras, né, a vários tipos de agentes químicos, né, que pode agredir, que pode vir a causar um câncer, que pode vir a agravar um câncer mesmo, ou coisas piores, né? Igual a gente viu lá com nossos especialistas, uma rinite não tratada agrava-se em uma sinusite, e a sinusite pode ser crônica, que pode ser apenas tratada algumas com remédio, outras somente com cirurgias. Sim. Isso, né? Hoje o tema foram esses que vocês viram. A gente quer agradecer nossos especialistas que estiveram conosco hoje, né? Foi muito legal, muito interessante e muito obrigada e boa noite e até amanhã. Boa noite a todos e obrigada pela atenção de todos. Até amanhã. Trabalho, né? Ficamos muito agradecidas pela professora, pela oportunidade. Eu sou a Mayara. Eu sou a Laiane. Eu sou a Dayana. Eu sou o Denner. Ih, tá faltando? Ai, cruzes. E o que é isso? Não é coronavírus. Ah. Esse foi uma das perguntas que muitas pessoas sofreram, as pessoas que têm sinusite, rinite, devido a essa época do ano, eles sofrem muito com isso. E aí, devido a essa pandemia, muitas pessoas sofreram com esse bullying. Então, é bom que o nosso trabalho ajudou a explicar um pouco sobre isso.